Então, fala meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio de História, trazendo mais uma aula para vocês essa semana. Essa aula agora vai para a turma do sexto ano, que corresponde ao capítulo 4 do livro didático. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre como aconteceu a formação das principais cidades-estados da Grécia Antiga. E antes de tudo, uma pequena dica. Pegue o seu caderno, abra na matéria de História, pegue a apostila, abra também na disciplina de História, porque com isso você já escuta a explicação e já faz as atividades que eu vou estar encaminhando no final do vídeo. Isso vai aumentar bastante a sua produtividade. Então, jovem, isso vai aumentar bastante a sua produtividade. Vamos lá. Primeiro de tudo, precisamos entender o conceito de antiguidade clássica. Nós sabemos que a divisão da história vem da pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Mas vamos lembrar de uma coisa: a mudança da pré-história para a antiguidade significou que os seres humanos começaram a desenvolver a escrita. Então, nesse momento, começa a antiguidade. No entanto, a antiguidade clássica é para nos referirmos ao período da Grécia e de Roma antiga. Então, toda vez que você escutar antiguidade clássica, lembre-se que se refere ao período entre o crescimento e o apogeu da cultura da Grécia e de Roma. Então, vamos lá. Toda civilização, gente, ela exerce influência sobre outras e recebe influência já de outras civilizações. Isso é que chamamos de trocas culturais. Então, vamos entender o seguinte, que os gregos, aqueles mesmos que inventaram vários mitos, o teatro, as Olimpíadas, eles foram sim influenciados por diversas outras culturas, dentre elas os mesopotâmicos, os egípcios e principalmente uma cultura chamada cretense ou a cultura minoica, que era uma ilha que fica no Mediterrâneo, riquíssima culturalmente, que tinha a navegação e o comércio como suas principais atividades. Então, vamos entender um pouquinho a influência da cultura cretense para a formação da Grécia. Aí, nessa imagem, vocês podem observar, esse aí é o palácio que fica na ilha de Knossos, na Creta. Então, nesse palácio, surgiu várias lendas. Por exemplo, vocês podem ver que parece um grande complexo arquitetônico, onde habitava o rei Minos. Lembrando que o rei Minos era uma pessoa de verdade, certo? E esse mito, na verdade, essa construção arquitetônica acabou gerando para os gregos várias construções mitológicas. Por exemplo, o mito do Minotauro, que aí seria o seguinte, que o rei Minos teve seu filho assassinado e como castigo a isso ele cobrava das populações locais, de tempos em tempos, 7 meninos e 7 meninas para ser oferecidas como alimento ao Minotauro, um ser mitológico que tinha um corpo de homem, cabeça de touro e que se alimentava dessas crianças. Então, a história conta que um herói grego chamado Teseu, ele descobriu uma forma de matar o Minotauro e ainda sair do labirinto. Nessa representação, nós vemos um pouco uma dica do que Teseu usou, das armas que Teseu usou para vencer o Minotauro. Então, muita gente poderia conseguir entrar no labirinto. A dificuldade era sair. Então, o que foi que Teseu fez? Ele simplesmente pega um barbante de lã, amarra na entrada e vai desenrolando o carretel até chegar ao Minotauro. Após travar a batalha e vencer a batalha, ele simplesmente foi enrolando de volta o novelo, certo? Então isso representa o quê? Que para os gregos, para se alcançar algo é preciso estratégia, é preciso um determinado estudo sobre algo. Vamos lá. Bem, nós falamos que a formação da cultura grega ela foi a junção de várias culturas diferentes. São, na verdade, 4 populações que trouxeram as suas contribuições culturais. Umas vieram através de violência,
outras foram através de assimilação cultural, morar junto, morar próximo, morar na mesma cidade, e com isso eles irem se relacionando, que são os aqueus, jônicos, eólios e os dórios. Aqui no mapinha você pode ver o que cada um representa uma área, certo? E vamos lá, para a gente entender agora como surgiu as primeiras cidades gregas. Primeiro de tudo, vamos analisar dos genos às cidades-estados. Lembrando que cidades-estados eram cidades independentes, porque na Grécia eles nunca formaram um grande império unificado. Cada cidade tinha sua própria lei, cada cidade tinha seu próprio exército. Então vamos lá analisar como surgiu as primeiras cidades. Segunda teoria é o seguinte: aqui na imagem vocês podem ver a evolução do que é um simples indivíduo, uma pessoa, para os genos. Esses genos era, na verdade, o núcleo familiar, ligado por laços sanguíneos. Poderia ser o marido, a esposa, dois filhos, dois irmãos, um primo, desde quem fossem laços familiares. Já quando se dá a união de vários genos, porque agora entra a necessidade de produzir mais comida, proteger mais o território, eles se juntam e formam as frátrias. O que seria uma tradução seria fraternidade, ou seja, eles juntam vários grupos familiares para morarem juntos, morarem próximos e ainda assim gerar uma segurança. Quando várias fraternidades se unem, dá origem às tribos. E quando várias tribos começam a se unir e criam um sistema, essa tribo vira de fato uma cidade-estado. Então pode ver que o que varia de um para o outro é a quantidade de indivíduos e os laços sanguíneos. Agora vamos entender um pouquinho as principais cidades-estados. Hoje vamos falar principalmente sobre a cidade de Atenas. Na próxima aula vamos estar abordando sobre a cidade de Esparta e outros aspectos culturais da Grécia. Vamos lá. A cidade de Atenas era uma cidade altamente organizada e desenvolvida, e eles também desenvolveram um sistema de democracia, que é um pouco diferente do nosso conceito atual. No entanto, eles são os fundadores desse tipo de regime político. Então vamos lá. Aqui na imagem, você pode ver que uma cidade grega é também chamada de polis. E essas polis, ela pode ter várias características. A ideia de Atenas era uma característica mais cultural. Você pode ver nessa imagem, ele tenta representar a totalidade da cidade de Atenas. E aqui eu trouxe uma imagem real de que trata do ponto mais alto da imagem, que seria a Acrópole, onde era decidida as principais decisões políticas de Atenas. Então vamos lá. Toda cidade tem sua pirâmide social. Então lá em cima temos os cidadãos, que eram considerados só homens que tinham dinheiro. Mulheres não eram consideradas cidadão, pois eram excluídos do sistema político. Os escravos e também os estrangeiros eram totalmente excluídos. Então, as decisões políticas só cabiam aos homens ricos da cidade, que seriam uma minoria, que seria menos de 10% do total da cidade. Agora, jovens, vai ficar para vocês a dica da atividade da semana. Então vamos lá. Você vai abrir aí seu livro didático, vai estar respondendo as páginas 45, 47, 48 e 49. No seu caderno de atividade, você vai estar produzindo a página 23 e 24 e também vai ter uma pesquisa. Você vai pesquisar quem era considerado cidadão em Atenas e quem é considerado cidadão no Brasil atual. Faça essa pesquisa e depois vamos nos ver na próxima aula. Então é isso, jovens. Uma boa semana, bons estudos para vocês. Até a próxima.